Olá, sejam muito bem-vindos à 7ª edição do podcast Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e esse é um espaço para a gente discutir sobre inovação, gestão e boas práticas em saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental: como transformar o sistema de saúde, trazendo 2 questões básicas para essa transformação: atenção primária em saúde e saúde sustentável. Entender por que a atenção primária hoje é a referência maior que nós temos para tornar a saúde, mais, eficiente, mais humana e ambientalmente, responsável. A saúde sustentável, ela nos convida a pensar além das doenças e dos hospitais. Ela propõe que o cuidado deve começar antes da doença e envolver todos os fatores que são determinantes para a saúde das pessoas, as questões sociais, econômicas e ambientais. E é por isso que a cada encontro nós trazemos aqui especialistas, pessoas de referência dentro do mercado, para que a gente possa abrir essa discussão e trazer um entendimento da importância de pensar a saúde de uma maneira mais ampla. E hoje, para me ajudar nessa discussão, eu trago aqui o Dr. Sérgio Ricardo. Ele é médico com larga experiência em gestão em saúde, tendo atuado em grandes corporações, a Amil, DASA, e hoje ele é responsável e escreve a newsletter Valor e Saúde, e também estava me contando aqui que participa de vários conselhos de empresas e que está aí também com uma plataforma de educação. Super obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Acho que a nossa discussão vai ser bastante importante. Obrigado pelo convite, Mara. É sempre uma alegria estar nessas atividades que vocês têm organizado e que têm conduzido. Acho que a proposta desse tema de discussão eu não poderia ser mais atual. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão importante. A gente é que agradece, fica super feliz aí pelas contribuições que você sempre, traz para a gente. É por isso que a gente pode começar por uma questão, né. A atenção primária, ela é poderosa na forma de organizar os sistemas de saúde. Os sistemas de saúde hoje que avançaram fora aqui do país, tiveram atenção primária com o seu foco maior, né. Hoje a gente sabe que a nossa estrutura da atenção primária ainda é frágil, pouco resolutiva, né, e segundo a Organização Pan-Americana, se nós tivéssemos uma estrutura forte, 90% dos problemas das pessoas durante a vida seriam resolvidos na atenção primária. E no seu entendimento, por que que a gente continua resistindo tanto isso? Os governos e os próprios profissionais e todos que atuam dentro dessa estrutura. Olha, eu acho que tudo nasce na compreensão de que nós vivemos um sistema que é hospitalocêntrico. E quando nós estamos inseridos num contexto de hospitalocentrismo, é, é lógico que a visibilidade para o investimento do capital é sempre para onde está a maior complexidade. Essa natureza histórica que deve ser considerada para entender o problema, ela é tão relevante que ela não determina só para onde o capital tem preferência, de ir, ela também determina para onde as decisões dos gestores irão. Porque os gestores, eles foram, criados, treinados, preparados para fazerem a gestão do sistema como ele é. Nós não temos, hoje no país uma massa crítica, e eu acho que esse é um assunto que nós vamos voltar, a ele algumas vezes durante essa conversa. Nós não temos uma massa crítica preparada com a visão sistêmica necessária para o entendimento de onde é que os melhores recursos, para onde os recursos devem ser melhor empregados. E isso faz com que nós tenhamos uma lacuna decisória no país, que é informada por esse contexto hospitalocêntrico, que prepara pessoas para fazerem gestão em sistemas hospitalocêntricos, e agravada pela falta de, massa crítica, né, de pessoas, que atuem nisso. Eu tenho uma dificuldade enorme também em entender, por que é que
nós continuamos sempre buscando evidências de curto prazo na resolução dos problemas, de saúde. Embora também exista solução para isso, porque na medida que a gente fala sobre, por exemplo, prevenção, nós não precisamos limitar a nossa visão de prevenção apenas à prevenção primária, nós podemos falar de prevenção secundária, terciária, ou seja, existem outras camadas de prevenção com resultados imediatos. Eu consigo demonstrar o benefício da boa gestão de um paciente com diabetes, evitando internações ao controlar diariamente, por uma camada digital, a glicemia de jejum. Então, existem formas e alternativas para responder a todas essas dificuldades e mesmo demonstrando resultados imediatos, porém, não há como construir um sistema de saúde no seu potencial, como você na abertura comentou, que poderia ser muito maior, se nós não tivermos essa visão que prepara gestores, não só os gestores da atenção primária, mas os gestores de todo o sistema de saúde público e privado, para o entendimento de que a atenção primária de saúde não é porta de entrada. A atenção primária de saúde, ela é basicamente um núcleo estratégico do cuidado. Esse núcleo, esse core estratégico, ele tem que considerar a visão que está na rua, a visão ambulatorial. Se ele não considerar, ele perde o seu grande benefício. Então, profissionais, gestores que tenham essa visão hoje estão em falta. E a gente precisa começar a preparar esses profissionais, até para que eles direcionem esses investimentos que a gente falou, em ações que hoje são grandes gaps de desenvolvimento da atenção primária. A integração, vou dar alguns exemplos, a integração da atenção primária com outros níveis de complexidade do cuidado é fundamental. Hoje essa integração, ela é muitas vezes pela informação que o paciente carrega de um lado para o outro ou por um papel. Quando a gente poderia ter uma integração numa camada interoperável entre sistemas que facilitassem a circulação do dado e da informação, que possibilitem muito mais resultados na atenção primária. Os investimentos na atenção primária, eles sempre foram, historicamente, aquém do necessário, e agora, no mundo digital, isso se acentuou. A gente vê muito menos investimentos dentro da atenção primária para que ela consiga se integrar com todos os outros serviços. Então, essa baixa incorporação tecnológica, as escolhas erradas, os gestores incompletos, os gestores que precisam ter essa visão sistêmica, o hospitalocentrismo, tudo isso explica a nossa dificuldade em fazer o óbvio, que é o bom cuidado essencial que pode resolver a grande maioria das situações que as pessoas precisam e se antecipar às necessidades, o que é uma outra conversa bastante importante também. É bárbaro. Eu acho que tá na hora da gente começar a pensar como mobilizar, né, as pessoas, principalmente nós profissionais da área da saúde. A gente discute muito sobre o silêncio dos profissionais da saúde, que hoje isso é uma questão que vem se acentuando. Cada vez mais a gente tem visto os profissionais que sabem o que é uma atenção primária, que veem como as coisas não estão acontecendo, mas existe um silêncio. É um silêncio corporativo que hoje ele está sendo estudado, até porque os resultados disso estão aparecendo aonde? No burnout, na desistência da própria atuação dentro da saúde, né? Então, você acha que existe um caminho para a gente seguir para que os profissionais comecem a se mobilizar para uma atuação mais política dentro da atenção à saúde? Oi, essa pergunta é linda. Eu eu vou começar respondendo que sim e vou elaborar um pouco essa resposta. Sim, nós precisamos dessa camada, politização do tema, né, nós Uhum. precisamos trazer isso para o mundo real e para frente. Eh e eu vou dar um passo atrás e começar abordando uma questão que eu acho que é muito relevante. Todas as decisões políticas dentro do setor de saúde, sejam elas na sua divisão pública como na divisão privada, elas são, eh, essas decisões são fortemente influenciadas pelo poder econômico. E, quando a gente fala que essas pressões econômicas e corporativas, eh, quando a gente diz que elas existem e elas são fortes, elas são tão verdadeiras que
nós já mencionamos a relevância que o curto prazo ganhou nas decisões das organizações e dos gestores. Esse é um exemplo de como essa pressão ela existe, ela é real e ela determina comportamentos e tendências. Então, se nós não considerarmos essas pressões, nós vamos estar sempre achando inocentemente que as boas decisões e os bons caminhos dependem de propósito e ponto. Elas não dependem só disso. Elas dependem de uma construção política que pressiona as decisões e estabelece diálogos muito mais complexos dentro do setor, diálogos onde todos são considerados. E aqui eu chego no segundo ponto. Eh, a voz que vem da base, que integra o cuidado na atenção primária, não é ouvida, porque ela não está nas camadas decisórias, ela está na linha de frente. Os nossos profissionais de atenção primária, os que são de cadeira formacional na atenção primária, eh, por diversos fatores, e vale até a gente comentar alguns, mas por diversos fatores, eles não chegam a essas camadas decisórias, porque eles estão muito ocupados e sobrecarregados na linha de frente cuidando dos pacientes. Eh, então, quando a gente começa a combinar esses dois fatores, isso só nos deixa mais preocupados, porque essas pressões econômicas que vêm de diversos setores, vem da indústria hospitalar, vem da indústria farmacêutica, vem dos planos de saúde. Estas pressões, elas não são favoráveis à implantação da atenção primária de saúde, à saúde. Não, e aí quando a gente passa a entender isso e ver por dentro, isso tudo tem solução, mas ela depende de conversas completas. As conversas completas só existem quando todos estão à mesa. E aí a gente precisa colocar mais gente que entende dessas dificuldades e dos desafios da atenção primária nos pontos de decisão, nessas camadas inacessíveis para esses profissionais. Eh, quando a gente olha os profissionais de saúde, a população como um todo mundo valoriza essas intervenções que nós estamos falando aqui. Uhum. A capacidade de predição, a prevenção, o cuidado completo, o olhar para jornadas, né, abrir mão dos eventos exclusivamente. Claro que eu vou interpretar os eventos, mas não adianta eu ser um ótimo gestor de exames, um ótimo gestor de internações, um ótimo gestor de consultas, se eu não olho para a jornada do indivíduo. E eu não consigo me antecipar às necessidades. E isso tudo é incompleto. Isso tudo vem de um mundo onde a competição se dá sem alinhamento de incentivos. Porque o incentivo não é gerar valor para a saúde do indivíduo. O objetivo do sistema é gerar ótima internação, ótimo exame, ótima consulta. E nós nos tornamos ótimos nisso. Porém, ninguém está cuidando da vida das pessoas, de fato. Nós estamos cuidando de eventos que acontecem nas vidas das pessoas. Então, na hora que a gente fala sobre atenção primária, a gente está falando sobre priorizar jornadas e não exclusivamente eventos. E essa é uma escolha difícil, porque você traz um nível de complexidade que faz com que. Mas só quem entende de atenção Uhum. primária que enxerga isso, porque é o contrário. O sistema olha para o profissional de atenção primária e fala: esse é um profissional menos qualificado, esse é um profissional que E não tá voltado para a alta complexidade de uma ultra especialidade. E aqui eu falo como especialista. A minha formação é como pneumologista. Mas se a gente não consegue enxergar esta complexidade que a atenção primária atende, eu vou estar sempre tentando e pressionando e subjugando o poder da atenção primária. Mas isso vem de formação, de cultura, de percepção de visão sistêmica. E nós não temos o apoio da população, porque a população não sabe o que é a APS. A população ela não consegue, ela vive a atenção primária, mas ela não sabe descrevê-la. Ela não sabe a sua importância. E se você pergunta, a importância está sempre alocada naquela caixinha do ultra especialista. exato. E quando o todo é a beleza do sistema, é essa integração entre as diferentes camadas. Mas, claro, começando pelo óbvio, que é o que a atenção primária entrega. O óbvio é o cuidado para todos, todos os dias, construído em jornadas, entendendo aspectos de ontem que interferem no resultado de hoje, e não simplesmente interpretando os eventos de cada um. Então, eu poderia terminar isso dizendo que falta uma mobilização social, e ela começa em diferentes camadas. Eh, na preparação de quem é dono do capital, porque precisa entender disso, não adianta mais ser raso,
porque senão as escolhas de investimento continuarão sendo exclusivamente aonde é o tradicionalmente direcionado, né, que é a cultura hospitalocêntrica. De novo, voltamos ao mesmo tema, então o capital ele quase todo direcionado para hospitais. E quando a gente deveria ter entendimento disso. A mobilização social não para por aí, ela começa também no melhor entendimento da população. Ela passa pelo melhor entendimento do profissional da sua função política, que foi a abertura da resposta. O profissional de atenção primária precisa ocupar espaços políticos e levar a voz da dificuldade de quem entende essa complexidade de dentro para as camadas de decisão. E só assim a gente vai conseguir construir decisões muito melhores que realmente priorizem a atenção primária e que gerem impactos em toda a sociedade em diferentes aspectos, inclusive nos aspectos da melhor utilização dos recursos. Então, os recursos melhor empregados, eles estão na gente, por exemplo, tratar as complicações respiratórias das pessoas expostas a ambientes com alto nível de poluição ambiental em determinadas cidades, ou preventivamente levar todos os cuidados para onde o paciente quer estar, que é na casa dele, e fazer com que a gente tenha integração entre o cuidado físico e o digital, e promovendo menor poluição ambiental por deslocamento, que é um dos aspectos da poluição ambiental, que é o deslocamento, e fazendo com que as pessoas tenham inclusive a oportunidade de mais acesso a custos menores por outras vias. Então essas conversas são todas conversas muito ricas, mas eu ainda acho que, o grande problema é político. É, sem dúvida. E a gente precisa começar a pensar que, nós temos aí, dados e números que a gente precisa começar a utilizar, até para que a gente mobilize essa política. A cada 3 minutos, uma pessoa é internada por falhas na atenção primária à saúde. Falhas na atenção primária resultam em 1,6 milhões de internações resultaram em 1,6 milhões de internações no SUS em 2024. Sabe quanto isso custa e quanto é que a gente vai ter que fortalecer esses dados ainda para que a gente consiga trazer esse entendimento? Eu só quero trazer uma fala aqui interessante. Eu estava num grande município com mais de 400 mil habitantes e o prefeito disse assim para mim: sabe que todo o IPTU desse município eu utilizo para fazer esse hospital municipal funcionar. Então, assim, o IPTU de um município de muita indústria, sendo usado para fazer um hospital funcionar. Tem alguma coisa errada nisso tudo, né? E a gente vai ter que começar a pensar quais os caminhos que a gente pode seguir para que isso dê certo. Só para a gente relembrar aqui, o sistema de saúde no mundo, se fosse um país, nós seríamos o país mais poluidor. Somos o 5º país mais poluidor, porque nós somos intensivos no uso de energia, intensivo no uso de plástico, e 90% do plástico que nós utilizamos, ele não é reciclável. Então, nós ainda temos que carregar, nesse momento das alterações climáticas, a responsabilidade de ser uma das indústrias mais poluidoras que nós temos dentro do sistema. Nós podemos pensar em como começar a trabalhar essa nova forma de pensar, né, entendendo que a gente precisa mobilizar não só os gestores, mas também nós que somos os prestadores diretos aí do cuidado, né? Por que que nós temos dificuldade de incorporar a política dentro da nossa atividade? Outras práticas dentro do mercado fazem isso com muita naturalidade. Por que na saúde nós temos essa dificuldade? Olha, eu vejo que isso, surge de diversos, aspectos que se combinam e fazem com que nós tenhamos essa enorme dificuldade. A primeira é que historicamente nós somos educados como profissionais de saúde a entender o nosso papel do ponto de vista do cuidado e da assistência.
Mas em diferentes outros aspectos que são relevantes para a formação de grandes gestores, de fortes lideranças, nós não fomos treinados. Então nós não temos um treinamento administrativo adequado, financeiro adequado, jurídico adequado, nós não temos nem sequer o treinamento para considerar e analisar adequadamente os impactos que nós geramos com base nas decisões que nós tomamos. Você citou um impacto da poluição e de como a gente contribui para a geração de, resíduos que hoje lesam o ambiente e retornam em forma de mais adoecimento para a população. A gente não tem nem como mensurar isso no dia a dia, os profissionais não estão capacitados para esse entendimento e para essa visão. Então eu vejo que no centro dessa discussão existe, uma formação insuficiente dos nossos profissionais para entender o nosso papel frente a essa necessidade. Existe um outro aspecto que eu acho que é muito relevante também, que está relacionado às pressões por resultados de curto prazo em todas as organizações de saúde hoje em dia. Essas pressões, elas são originadas principalmente por conta do contexto de uma competição não colaborativa estabelecida dentro do setor de saúde. Eh, Nós não temos como, empresas, como setores público e privado, como profissionais, uma clareza sobre o papel de cada um na construção de mais saúde para todos. Nós sabemos qual é claramente o nosso papel dentro dos eventos que as pessoas consomem durante a sua jornada de saúde, uma consulta, uma internação, um exame, mas a gente não sabe exatamente como contribuir para a geração de saúde ao longo da vida. Então do ponto de vista da construção de jornadas, a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, ou a geração de valor ao longo da vida, ela precisa ser compreendida pelas pessoas. E nós, aí temos tantas lacunas de informação, né, sobre a questão do valor, né, o que que é valor para as pessoas, para as empresas de saúde. Eu às vezes participo de algumas discussões e eu vejo que as pessoas não sabem exatamente o que significa valor. Às vezes eu ouço: "Olha, esse é um assunto que não pega", né. Quando a gente resume o valor aos seus pilares, são 4 pilares, né, o primeiro é entregar melhores desfechos, né, fazer com que a qualidade chegue na ponta, que a segurança exista, que a gente não cause dano a ninguém. Eh, Quando a gente fala sobre o segundo pilar, que é da experiência do usuário, né, que ele tenha uma experiência onde ele se sinta cuidado, onde essa experiência promova engajamento, né, que ele dedique mais tempo ao seu autocuidado. Eh, Quando vai para o terceiro pilar, que é, ter eficiência em cada dinheiro investido. E quando, obviamente, a gente fala sobre o quarto pilar, que é a pertinência, né? Usar o que é adequado, no contexto adequado para cada paciente, com o serviço adequado, ou seja, a adequação, a pertinência do que é oferecido e escolhido para cada paciente, ninguém é contra nenhum desses quatro. Só pode ser contra se for mal intencionado ou ignorante. Ninguém é contra, né, nenhum desses quatro. Então, eh, em tese, somos todos a favor da entrega de valor. A gente só não sabe como aplicar, porque a gente nem ensina isso na escola. Eu converso com alunos recém-formados, eles não sabem o que que é pertinência. Eu converso com eles, eles não têm noção financeira para saber o que que é um investimento eficiente. Eles não sabem as diferenças mínimas do ponto de vista administrativo para fazer essas escolhas e nem as implicações jurídicas disso. Eles não têm o ensino adequado da ética. Então, essas lacunas têm impactos diretos em tudo isso que nós estamos conversando. E elas fazem com que a gente enxergue uma oportunidade. Então, nós temos que formar melhor nossos profissionais. Os profissionais de 60, de 50, de 40 anos de idade e os profissionais de 25. Nós temos que cuidar melhor da formação desses profissionais. Nós temos que cuidar melhor da integração dos dados para gerarem informações que toquem a assistência. Nós temos que entregar mais valor. E todo mundo tem que saber o que está fazendo, porque não adianta nada a gente não saber o que está fazendo. Nós somos hoje um setor que não compete colaborativamente, que não sabe o que faz, não sabe para que veio e, portanto, não sabe onde vai chegar. Puxa, eu acho que, foi um resumo de tudo isso. A gente tem lutado muito,
junto às universidades, que são os centros formadores desses profissionais, e a gente vê a distância que a gente ainda tem dos próprios docentes dessas universidades, do que realmente está acontecendo e do que toda essa transformação que a gente viveu nos últimos tempos está acontecendo dentro do nosso cenário. Nós passamos por uma transição demográfica, uma transição epidemiológica, e estamos passando por uma transição climática agora. E a gente continua falando de como tratar doenças há 100 anos atrás, porque o currículo das escolas ele vem de 100 anos atrás. Pequenas alterações, mas nada de muitas mudanças. Então, nós precisamos realmente de lideranças aí que sejam formadas e apoiadas para que a gente articule agendas um pouco mais estruturadas, não dessa forma que está acontecendo, né? Grupos diferentes discutindo coisas diferentes e sem entender que nós vivemos dentro de um sistema adaptativo e complexo, que não adianta mexer numa ponta que você cria problema na outra, e então não adianta querer discutir só a atenção primária se eu não discutir os determinantes sociais de saúde, né? Não adianta querer falar em ter uma boa atenção primária se eu não tenho água tratada, eu não tenho esgoto, eu não tenho transporte. Então, assim, é muito ampla a discussão. Por isso que hoje a gente vem discutindo muito que é preciso trazer a saúde em todas as políticas. Não dá mais para tratar a educação sem pensar na saúde, não dá para tratar a urbanização, não dá para tratar o clima de forma separada desse contexto que a gente vive, né? E eu acho que a base de tudo isso, né, você que agora tem uma plataforma de educação, é a gente começar pelo entendimento do que é um sistema adaptativo complexo, né? Porque a gente, nesses últimos anos, eu tenho 42 anos de formada e nesses anos todos eu vejo que a gente tem feito mudanças em pequenos detalhes, né? Como agora, precisa mais especialista, não, precisa mais médico, precisa... e a gente não entende que mexeu num pedaço desse processo, você desestrutura o resto todo. E as oportunidades elas estão postas, né? Então, como você bem disse, tem inúmeros aspectos que podem ser abordados para que a gente chegue numa saúde realmente desejável e não a que a gente objetivamente consegue entregar hoje, né? O número de mortes evitáveis todos os dias é, é assustador, e quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas não têm compreensão de que essas mortes que poderiam ser evitáveis com a assistência que a gente já conhece, se a gente fosse capaz de entregá-la de fato, essas mortes evitáveis aconteceram ontem, elas acontecem hoje e elas vão acontecer amanhã de novo. Enquanto a gente não entender que nós precisamos superar e reconstruir esse imaginário político e ético dentro da saúde, onde as pessoas têm visão sistêmica, elas compreendem os papéis, elas sabem alocar os recursos onde é prioritário, elas conseguem entender a necessidade de termos gestores de jornadas. E esse é o profissional de atenção primária. É disso que nós precisamos no dia a dia, para o benefício das especialidades, para o benefício dos gestores de alta complexidade como hospitais, para o benefício dos planos de saúde, para tudo isso. Eu lembro quando eu era CEO de operadora de saúde, eu implantei a especialidade de medicina de família dentro da lista de especialidades, porque não existia. E eu não estou falando de 30 anos atrás, eu estou falando de 6, 7 anos atrás. Essa, é tão fundamental, as necessidades são tão fundamentais, a estrutura é tão precária, que imaginar um sistema privado de saúde sem a essência, que são o conceito do médico generalista com visão do cuidado ao longo prazo, com visão ambidestra, né, resolver o problema atual, mas olhando para a construção de indivíduos saudáveis, com prevenção e recebendo informações preditivas. É, a ausência disso é tão basal, é tão absurda, que não tem como a gente não ficar revoltado com, por exemplo, esse indicador das mortes evitáveis que a gente está comentando aqui.
Então, a prática em saúde, ela precisa, contar com que a gente cultive lideranças comprometidas com, esse empoderamento da base. Trazer para a voz real essas profissionais que trabalham, porque eles têm uma visão mais coletiva, da criação coletiva dentro da saúde. Multiprofissional, com múltiplos saberes, mais diversificada, porque isso é uma visão muito mais rica, muito mais próximo do que seria completo, do que é necessário para a saúde, onde a gente reduz esse individualismo hoje que existe e premia o direcionamento para a especialidade sem o essencial sendo executado. Então, tem muitas visões disso, né, mas a gente precisa horizontalizar o cuidado, né, a gente precisa fazer com que isso chegue a mais pessoas e com melhor qualidade e promovendo a atenção primária de saúde. É fantástico, a gente ficaria aqui horas e horas, porque o tema é muito amplo e complexo, mas eu acho que a gente pode finalizar tudo isso, no entendimento de que nós precisamos abrir, a nossa cabeça e começar a ver, 2 coisas que já são claramente separadas. Uma coisa é saúde, outra coisa é cuidado de saúde, né. Eu vejo que nos últimos anos a gente tem usado uma retórica de qualidade, de segurança dentro do cuidado de saúde, mas a gente tem dado muito pouca atenção àquelas pessoas que são populações vulneráveis que continuam sofrendo sem água, sem comida, sem esgotos, sem coleta de lixo. Então a discussão ela é muito mais ampla e é uma discussão política também, e nós vamos ter que tomar essa voz dessa discussão. E não basta reconhecer que a PS é importante, mas é preciso que a gente comece a trazer formas diferentes de pensar sobre como implantar isso e como melhorar os resultados que a gente espera para a saúde da população. Hoje, nós podemos dizer que por mais que a tecnologia tenha melhorado, que agora a inteligência artificial está ajudando em tudo isso, nós ainda temos um cuidado de saúde muito ruim no nosso país. Nós podemos ter alguns centros de excelência que são de referência para cuidados de saúde, para cuidados de doença, cuidados de eventos que você falou super bem, né, mas ainda cuidamos muito pouco da saúde da população. A gente poderia ficar aqui, como eu disse, horas falando sobre isso, mas, se você gostou desse episódio, compartilhe e lembre-se que saúde sustentável começa com uma decisão consciente, desde o cuidado clínico até a formulação de políticas públicas. E nós podemos e devemos discutir mais sobre como interferir nas políticas públicas. Obrigado por nos acompanhar e eu espero vocês no nosso próximo episódio.